Fala guerreiro, professor George chegando por cá e hoje nós vamos resolver uma bateria de questões aqui com dicas de arquivologia, tá certo? Meu nome é George Roncalli, sou investigador de polícia da Polícia Civil de Minas Gerais. Sou professor do Vale Concursos nessas disciplinas de Medicina Legal e Arquivologia, tá certo? Então vou trazer hoje para vocês aqui uma bateria de questões para quem necessita, né, dessa disciplina de arquivologia nos concursos que usam essa disciplina no Brasil, tá certo? Vou pedir para vocês que não são assinantes do Vale Concurso que entre lá, assine o canal, tá certo? Ative o sininho de notificações, porque nós temos dicas diárias de várias disciplinas que podem ajudar vocês. E ou seja, então como nós temos essas dicas diárias, uma hora vai chegar uma notificação para você de uma disciplina que você está precisando de uma dica na véspera de prova, que você possa revisar também, tá certo, pessoal? E se ao final do vídeo, né, esse vídeo for bom para você te ajudar, dê o like, compartilhe com os amigos e interaja conosco aqui, pessoal. Coloque aí para mim qual cidade que vocês são, qual a idade de vocês, qual o concurso que vocês almejam, que vocês estão fazendo concursos de todo o país, municipal, estadual, federal. Coloca pra gente aí pra gente poder trocar uma ideia. O meu Instagram é @George, com G, tá certo? Roncalli, RONCALLI. Me siga lá no Instagram pra gente trocar uma ideia a respeito de concursos públicos, tá certo? Dá uma passadinha lá que nós temos aí conteúdo para vocês no Vale Concursos aqui diariamente. Beleza, pessoal? Então, eu trouxe aqui algumas questões pra gente poder trocar uma ideia sobre arquivologia. Vamos lá? Sem mais delongas aí, começar aqui com a questão de número 1. Vamos lá, então. Questão 1. Na gestão de documentos, inserem-se o plano de classificação de documentos e a tabela de temporalidade como instrumentos que viabilizam o desenvolvimento das atividades. E aí, pessoal, tá certo ou tá errado? Pessoal, esse plano de classificação aqui que nós temos aqui e a tabela de temporalidade, eles trabalham juntos. Está correta a afirmativa. Por quê? Esse plano de classificação aqui, ele vai estabelecer primeiro uma ordenação intelectual e física. O nome já fala, olha aqui, plano de classificação. Como vão ser classificados os documentos de arquivo. Já a tabela de temporalidade, pessoal, ela que vai dizer se o documento vai ser excluído ou se o documento vai ficar dentro da instituição. E por quanto tempo esse documento vai ficar lá em todas as fases, tá certo? Tanto na fase inicial, tá certo? Ou vai para o arquivo permanente, ou na fase intermediária. Por isso que a tabela de temporalidade já é aplicada desde o início, tá certo? Lá na fase corrente, já temos a aplicação da tabela de temporalidade, porque é ela que vai dizer se o documento vai ser microfilmado ou se o documento também, qual tempo vai ficar em cada fase, ou se o documento vai ser excluído definitivamente. Essa que é, então, a ideia da questão. Beleza? Então a questão número 1 ela trouxe para a gente, gabarito então está certo da questão número 1, o plano de classificação e a tabela de temporalidade também são instrumentos que viabilizam o desenvolvimento das atividades. Correta a questão, certíssima aí. Vamos então para a questão de número 2. Questão de número 2. A gestão de documentos compreende o conjunto de procedimentos realizados na idade permanente dos documentos. Pessoal, a questão está certa ou está errada? Vou fazer uma leitura para vocês aqui do artigo 3º da Lei 8159 de 91. Ela diz assim, presta atenção, artigo 3º. Considera-se, tá o conceito aqui de gestão de documentos, considera-se gestão de documento o conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à sua produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento em fase o quê? Corrente e intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para a guarda permanente. Pessoal, então com a leitura do artigo 3º da Lei 8159, nós temos então que o gabarito da questão 2 está errado, porque ele está falando aqui que compreende o conjunto de procedimentos realizados na idade o quê? Permanente. E o artigo é claro ao dizer lá, né, que aqui está na fase corrente e
intermediária, tá certo? Então, isso é gestão de documentos. Ele vai abarcar lá toda a fase, né, de produção, tramitação, uso, avaliação, tudo isso aqui vai estar lá. Mas aonde? Na fase corrente, que é a primeira fase lá, ativa do documento, primeira fase, ou na fase intermediária, que o documento já começa a ser menos utilizado, está mais distante, né, que é a segunda fase, ainda tendo valor administrativo, tanto na fase 1, na primeira fase corrente, como na segunda intermediária, os documentos possuem valor administrativo. Somente na terceira fase ele perde esse valor administrativo e adquire valor o quê, professor? Valor histórico, tá certo? Então, nós temos aqui a questão de número 2, gabarito, então, errado. Gabarito da número 2, gabarito errado. Vamos, então, para a questão de número 3. Vamos lá fazer a leitura da questão número 3. O registro, a autuação e o controle da tramitação de documentos integram a atividades de protocolo. E aí, para quem está estudando aí, tá certo ou tá errado aí o que está pedindo? Protocolo cai muito em prova. Protocolo, ele despenca nas provas. As bancas adoram o tema protocolo. Pessoal, e vamos lá então. O que está falando aí? Pessoal, o gabarito está certo. Realmente faz tudo isso aqui, o registro, a autuação e o controle da tramitação de documentos integram a atividade de protocolo. Porque nós temos, pessoal, algumas fases aqui. Vou colocar aqui para vocês, ó. Quais que são? Primeiro, o documento, ele é o quê? Primeiro, o documento, ele é recebido, né? É o recebimento. Depois, nós temos que o documento, ele vai ser o quê? Registrado ou autuado. São sinônimos, tá certo? Registrado ou autuado. Depois nós temos que o documento ele vai ter a classificação, ou seja, esse documento aqui, ele vai ser classificado. Esse documento chegou numa empresa, ele foi recebido, ele foi registrado. Depois ele vai ser classificado. Esse documento ele vai, né, para o departamento pessoal, vai para o departamento financeiro, então ele tem que ter uma classificação. Qual é o caminho a seguir desse documento, tá certo? Depois, então, dessa classificação, o documento vai ser o quê? Distribuído, tá certo? Igual eu disse, ele vai ser classificado, tá certo? Ele vai ser classificado, vai para o departamento pessoal, departamento financeiro, e aí, então, ele vai ser o quê? Classificou, distribuído. Depois, então, dessa distribuição, nós vamos ter o quê? A tramitação. Tramitação ou controle de tramitação, tá certo? Então, anotem os sinônimos, que as bancas, às vezes, gostam de colocar sinônimos para testar o candidato. Mas é a mesma coisa, tramitação ou controle de tramitação, tá certo? E, por fim, depois nós temos a expedição, tá certo? O que esse controle aqui também, esse controle de tramitação faz? Pessoal, o documento ele fica lá no setor. Quando faz esse controle de tramitação, se o documento necessitar, alguém pede vista desse documento em determinado setor, ele tem que saber, ele tem que anotar lá. Pessoal, esse documento aqui, anota lá, foi remetido para o departamento pessoal. E a pessoa, esse documento foi até o departamento pessoal, teve alguma necessidade de um cumprimento, de uma diligência lá, depois ele vai retornar. Mas quando esse documento físico sai daqui para outro departamento, ele tem que estar anotado para não perder. Que hoje lembra, mas amanhã esse documento pode ficar uma semana, 15 dias, um mês ou mais, depois não vão lembrar se esse documento estava em qual setor. Então esse aqui é importantíssimo, que é o controle de tramitação do documento dentro do setor, dentro da mesma empresa, tá certo? Então, e temos também a expedição, que é fora, beleza? Então essa questão aqui, questão de número 3, muito boa aí. Gabarito, então, está certo. São as fases, então, do protocolo. Beleza, pessoal? Show de bola aí, ó. Tá gostando da aula aí? Deixa seu like, comenta aí pra gente. Coloca aí pra vocês, igual eu pedi a idade da cidade, pra gente poder saber aí se tá ajudando e com o público que nós estamos interagindo aí. Beleza, vamos para a questão, então, de número 4. Questão de número 4. O estabelecimento, essa aqui também é muito boa, fala sobre fundos, fundos de arquivo. O estabelecimento de fundos é uma operação típica do arquivo permanente, que está intrinsecamente ligada ao próprio órgão gerador dos documentos, desde que preservada a relação orgânica, grifa essa palavrinha aqui, ó, orgânica entre eles. E aí, pessoal, tá certo ou tá errada?
Pessoal, eu gostaria de passar umas informações para vocês aqui a respeito dessa questão aqui. Pessoal, nós temos, então, duas espécies de fundo. Nós temos os fundos. Fundo aberto, perdão aqui. Nós temos fundos abertos, tá certo? E nós temos o quê? Fundo fechado. Fundo fechado. Tranquilo? O que quer dizer isso, pessoal? Quando nós temos esses fundos, eles são característicos lá da fase permanente. Quando nós temos aqui um fundo aberto, são de empresas ativas. Esses documentos, eles têm que respeitar, de acordo com o princípio da proveniência, que esses documentos de empresas, por exemplo, vou colocar aqui fundos, uma empresa que arquiva lá documentos, por exemplo, da Caixa Econômica e do Banco do Brasil. Então, tem que ser respeitados. Então, esse aqui é o fundo, né, da Caixa Econômica e aqui do Banco do Brasil, tá certo? Do BB. Então, por exemplo, vai chegar, quando nós temos fundos abertos, é porque as empresas estão ativas. Então, está chegando aqui documentos da Caixa Econômica, eles vão ser colocados aqui. Chegou do Banco do Brasil, eles vão ser colocados aqui. Ah, professor, mas parece tão óbvio. Não, mas porque são bancos, né? A pessoa podia fazer uma divisão de documentos, aqui vai ser banco, aqui vai ser outra modalidade de outra empresa, mas banco tudo junto. Não. Então, de acordo com o princípio da proveniência ou respeito aos fundos, tem que ser separado, tá certo? Então, respeita a origem dos fundos. Então, Caixa Econômica aqui, Banco do Brasil aqui. Isso quando nós estamos falando de fundos abertos, que ainda estão recebendo documentos. E o fundo fechado? O fundo fechado são vinculados a empresas o quê? Que já foram extintas, tá certo? Então, isso aqui que fala quando tiver fundos, está referindo sobre isso aqui. E, logicamente, falando sobre o princípio da proveniência ou a respeito da origem de quê? Dos fundos, tá certo? Porque nós temos aqui, então, dois tipos, tá certo? Então, o gabarito da questão aqui, ele está correto, tá certo? O estabelecimento de fundos é uma operação típica do arquivo que permanente, está ligado então lá na fase permanente, que está intrinsecamente ligada ao próprio órgão. Por isso que fala, né? Tem que ter o respeito então dos fundos do órgão, gerador dos documentos, desde que preservada a relação orgânica. Por isso que eu falei aqui, tá certo? Então tem que respeitar a origem orgânica dos documentos. Beleza, pessoal? Então, essa questão 2 aí essa questão aí qual que é? É a 4, é massa, porque ela fala aí, então, dos respeito aos fundos, tá certo? Então, um princípio importantíssimo da arquivologia, que tem que ser respeitado. E eles tentam confundir vocês, beleza? Então, vamos lá para a questão, então, de número... Agora, questão 5. Vamos lá, então, questão de número 5. No que se refere à frequência do uso ou consulta, existem 3 tipos de arquivos. São eles: ativo, inativo e morto, oficial, administrativo e governamental, direto, indireto e intermediário, municipal, estadual e federal, alfabético, alfanumérico e numérico. Pessoal, e aí? Qual que seria a resposta correta? Pessoal, nós vamos aqui, o gabarito já passando de antemão, colocar para vocês aqui. Qual seria? Aqui, pessoal, eles usam muitos sinônimos. Eu vou colocar para vocês aqui e anotem, porque as bancas ficam trocando de nomes, mas no fundo, é a mesma coisa. O gabarito, então, é esse aqui, ó. A primeira fase, que seria aqui, né, a fase corrente, seria ativo, tá certo? Depois nós temos aqui como sinônimo inativo, não é a nomenclatura muito correta, mas às vezes as bancas colocam. E já tá não é muito em moda hoje usar o arquivo morto, mas vai que uma banca cobra, tá certo? Não sei qual a banca que você vai fazer o concurso, se é a nível municipal, estadual ou federal. Então nós temos que estar preparado para todas. Então é isso aí. Nós temos então ativo, inativo e morto, de acordo com essa questão aqui, né, pessoal? E o que nós temos então aqui? Esse arquivo aqui, então, ele pode ser ainda corrente de primeira idade, também pode ser considerado primeira idade, também pode ser o nome. Então, corrente, primeira idade e ativo, tá certo? Onde nós temos o valor do documento, o que aqui? Valor administrativo. O valor aqui do documento, ele é administrativo.
Aqui no inativo, nós temos então o valor também do documento, ele ainda é administrativo, pode ser de segunda idade, também eles gostam de colocar essa nomenclatura, tá certo? De segunda idade ou intermediário, anota aí, então nós temos 3 nomes aí, ó, inativo, tá certo? E o arquivo morto, pessoal, nós temos aqui, que é a fase, né, da terceira idade, que eles adoram colocar também. Terceira idade ou permanente. E os documentos aqui, eles não têm mais valor o quê? Administrativo, eles têm valores o quê? Histórico-cultural. Histórico ou cultural, tá certo? Então, é isso aí. Pessoal, então, esses são sinônimos, tomem cuidado, isso que eu estou dizendo, algumas bancas, né, hoje já não se usa muito essa terminologia aqui, mas nós temos que estar preparados para qual banca vier. Por isso que eu trouxe essa questão aqui, para poder colocar para vocês os sinônimos das idades que tem aqui os documentos, tá certo? Beleza? Então aqui o gabarito fechou, letra A, ativo, inativo e morto. Mesmo que não seja muito utilizado. Mas aqui nós já colocamos todas as nomenclaturas correspondentes. Show de bola! Vamos avançando aqui, nessa dica aí de arquivologia. Vamos lá, questão agora de número 6. Vamos lá. A passagem de um documento para o arquivo permanente, independentemente de sua origem, ser proveniente do arquivo corrente ou do intermediário, denomina-se. Pessoal, aqui também ele está querendo saber de você aí as transferências desses documentos. Vamos lá, colocar aqui para você aqui. Então, fase corrente, vamos lá, colocar fase corrente. Depois nós temos a fase intermediária e depois nós temos a fase permanente. Quando um documento vier da fase corrente para a intermediária, quando ele fizer isso aqui, o que nós temos aqui? Qual a nomenclatura? Saindo da fase corrente, né, da primeira idade, aqui para o intermediário e permanente. Quando ele está saindo daqui para cá, como é que chama isso aqui? Isso aqui chama transferência. Transferência. Então, o documento saiu da fase corrente e foi para a fase intermediária, nós temos, então, uma transferência. Beleza? Agora, quando um documento sai da fase intermediária e vem para a fase permanente, ele vai ser recolhido aqui. Perdão aí, pessoal. Esbarrei aqui. Quando um documento, né, ele sai da fase intermediária e vem para a fase permanente, o que chama, como é que chama isso aqui, pessoal? Isso aqui vai ser chamado o quê? De recolhimento. O documento está sendo recolhido para a fase permanente. Então, aqui nós temos o quê? Recolhimento. Tá certo? Então, saiu aqui, ó, primeira, da fase corrente intermediária, transferência. Saiu da intermediária para a permanente, nós temos recolhimento. E pode, professor, um documento sair da fase aqui corrente e vir aqui para a fase permanente direto? Sim, pode. A tabela de temporalidade ela pode colocar essa situação. O documento aqui já exauriu, já cumpriu sua função administrativa e ele pode vir direto aqui para a fase permanente, como ele também pode ser excluído, tá certo? A maioria dos documentos são excluídos. Poucos ficam na atividade permanente, com valor histórico, porque senão os arquivos teriam, né, tamanhos gigantescos e as empresas não têm nem memória, nem galpões para poder arquivar esse tanto de documento. Então, alguns ficarão aqui. Então, um documento ele pode sair direto da fase corrente para a fase direto permanente? Claro que pode. E como é que tem esse nome aqui? Esse nome aqui também vai ser o recolhimento. Tá certo? Resumindo, então, toda vez que o documento sair de qualquer fase e for para a fase o quê? Permanente, vai ser o quê? Recolhimento. Agora, o documento saiu da fase corrente e foi para a fase intermediária, ele é transferência, tá certo? Então, aqui, ó, saiu de qualquer fase e foi aqui para a fase permanente, nós temos, então, recolhimento. Então, o gabarito aqui da questão número 6, letra E, de elefante, recolhimento, tá certo? Gabarito, então, da questão de número 6. Filé fino, aqui, ó,
Anota aí, faça suas anotações do seu material, retroalimente seus materiais aí, porque tem questões que às vezes não tem no material, e uma dica dessa aqui que você pega, que mesmo que for no YouTube, isso pode contribuir para a sua aprovação, tá certo? Então vamos lá então. Próxima questão aqui, pegar o passador. Próxima questão de número 7. Questão de número 7. Vamos lá. Os avanços da tecnologia, a complexidade dos sistemas burocráticos, o aumento das necessidades administrativas, jurídicas e científicas na atualidade são responsáveis pelo crescimento assustador da documentação gerada, aquilo que eu falei anteriormente. A eliminação criteriosa de documentos indicando quais devem ser preservados definitivamente ou eliminados sem prejuízo para a eficiência das rotinas administrativas, porque é impossível que sejam guardados todos os documentos acumulados por uma organização. É resultado do processo de... Falei, né? Conversamos sobre isso aqui. Vamos lá ver as opções. Vamos lá. Avaliação documental, classificação dos projetos, definição de estruturas e letra D, reorganização das etapas. E aí, pessoal, qual é essa fase aí, pessoal? O que está escrito aí? Pessoal, de antemão, vou falar aqui que já é a avaliação documental. O que é essa avaliação documental? Pessoal, essa avaliação documental, ela vai ser feita por uma comissão dentro de uma empresa, por exemplo. E o que essa comissão ela vai analisar? Pessoal, ela vai olhar aquele documento ali e vai analisar, né, com pessoas, com advogados, com pessoas da contabilidade, cada um formado na sua área, essa comissão é formada. Elas vão pegar aquele documento e vão colocar na mesa e vão falar assim, pessoal, nós temos que fazer aqui uma tabela de temporalidade. Por quê? Porque nós temos que analisar qual o tempo que esse documento aqui, por exemplo, essa lei que está aplicando nesse determinado segmento, esse documento vai ter que ficar até a data da vigência da lei? Sim. Aí a lei, né, não existe mais essa lei. Então esse documento ele tem que ficar mais algum tempo ali na fase intermediária, ou ele pode ser excluído, ou ele tem que ir para a fase permanente. Então isso aí, pessoal, que diz pra gente o que essa, né, avaliação documental vai dizer. Resulta então na tabela de temporalidade. Como que isso aí vai ser? A guarda permanente do documento ou a sua eliminação completa, beleza? E o que nós temos aqui com os ganhos disso? Nós vamos ganhar o quê? Espaço físico, nós vamos ter agilidade para recuperar os documentos quando pegar, economia de recursos, né, e materiais e preservação de história, da história do documento, caso esse documento fique na fase permanente, tá certo? Então esses aí são algumas vantagens dessa avaliação de documento. Então o gabarito da questão então de número 7, letra A, não é isso? Avaliação documental. Beleza, pessoal? Tranquilo. Vamos ver aqui se dá tempo de a gente resolver mais alguma aqui. Questão de número 8. Vamos lá. Boa essa aqui também. AO de documentos é uma política de arquivo baseada em certos fundamentos, dentre eles, possibilidade de acesso ao mesmo documento por várias pessoas ao mesmo tempo, maior agilidade, ao menos em tese, na busca e recuperação de informação. Alternativa A, digitalização. B, preservação. C, organização. D, arquivamento. Pessoal, e aí? Questão de número 8 fala sobre o quê? Tá falando sobre a digitalização, pessoal. Por quê? Quando nós temos a digitalização de documentos, o que nós temos? Nós temos uma diminuição do tamanho, né, diminuição do tamanho de documento de acervo. O nosso acervo, então, ele vai poder diminuir. Por quê? Porque nós temos também a preservação dos documentos. Quando nós preservamos o documento, nós colocamos o documento, então, digitalizado, nós evitamos que várias pessoas manuseiem aquele documento. Então, eles ficando em forma digital, várias pessoas podem já, consequentemente, acessar o documento, né? Várias pessoas têm a possibilidade de acessar aquele documento em setores diferentes, em locais diferentes. Isso também já é uma facilidade. Também uma maior agilidade, cada um no seu setor, na sua sala, né, acessando aquele documento no seu computador, por exemplo. Então, essa aí que é a vantagem da digitalização de documentos. Questão número 8, então, gabarito letra A. Tranquilo?
Beleza, matamos aí então mais uma questão. Beleza? Vamos então aqui chegando à questão de número 9. Questão de número 9. A tabela de temporalidade controla o acúmulo dos documentos, permitindo a eliminação daqueles que não são mais necessários às atividades da instituição e a preservação dos considerados de valor permanente. A fase arquivística que inicia a aplicação da tabela de temporalidade é a do arquivo A, permanente, B, inativo, C, intermediário, D, semiativo, letra E, corrente. Pessoal, e aí, o que nós temos aqui? Eu disse para vocês lá no início que a fase, então, que vai corresponder aqui, seria a fase o quê? Permanente, não é isso, pessoal? Permanente não, mito, estou confundindo aqui. Pessoal, a fase aqui, então, ela é a fase corrente, né? Nós já temos a aplicação da fase corrente aqui quando nós temos, então, a aplicação da tabela de temporalidade. Por quê? O documento nasce e naquele momento ali nós já temos que ter uma decisão. Essa comissão já analisou os documentos, então essa tabela de temporalidade ela vai falar se o documento necessita ir para a fase intermediária ou se esse documento tem valor histórico e necessita ficar arquivado, ou se ele vai ser excluído como a maioria dos documentos, devido ao tamanho dos acervos. Nós não teríamos condição de armazenar todos os documentos que são produzidos. Então isso é que exige aqui, tá certo, pessoal? Então a questão de número 9, tabela de temporalidade, ela já é aplicada, tá certo? Desde a fase corrente, não caia na pegadinha. As bancas vão tentar colocar vocês aqui como é na fase permanente. Nós já temos a aplicação, então, desde a fase corrente, beleza? Então, fechou. Gabarito, então, da questão 9, letra E, corrente. Vamos, então, para a última questão aqui, das nossas dicas aqui de arquivologia. Questão de número 10. Para fechar aqui, o modo como o usuário consulta os documentos de arquivo gera indicações acerca da melhor forma de organizá-los. Não ocorrendo tal orientação, o modo padrão de ordená-los é numericamente, alfabeticamente, geograficamente, cronologicamente e tematicamente. Pessoal, o que está pedindo aqui? Normalmente, quando não é utilizado aqui as técnicas por métodos de arquivologia, nós utilizamos o padrão o quê? Cronológico. Normalmente já vem falando qual é o sistema, se vai utilizar o numérico, se vai utilizar o alfabético, o geográfico. Isso aí, numa empresa, numa repartição pública, já é colocado com a forma de ser feito. Mas se, um caso de omissão, não tiver essa forma de organizar os documentos, nós utilizamos o quê? A forma básica, que é a forma cronológica. Gabarito, então, letra D da questão número 10. A forma cronológica, porque ele não necessita de muita coisa. Você só vê ali as datas que estão chegando aqueles documentos, tá certo? Não tem grande análise daquilo a ser feito. Você vê, coloca os mais antigos e vão colocando os documentos mais novos, os mais recentes na frente. Então você procura por data, tá certo? De forma cronológica, tá certo, pessoal? Então, encerramos aqui a nossa dica aqui de arquivologia. Espero que tenham gostado, fiz com muito carinho, analisei as questões aqui que são cobradas de arquivologia nos últimos concursos e que tem aqui os assuntos mais relevantes que as bancas gostam. Trouxe para vocês aqui e agora espero que você deixe seu like, comente, coloque lá, assine o canal do Vale, ative o sininho de notificação e ficamos aí. Até a próxima aula, próxima dica. Forte abraço para vocês, valeu!